No livro Vivências das Alagoas, tem um conjunto de crônicas do Graciliano Ramos. Tá melhor, né? Acho que agora eu estou falando no microfone. No livro Vivências das Alagoas tem um conjunto de crônicas que foi publicada numa revista getulista chamada Cultura Política. E o meu objetivo era, assim, o objetivo ainda mestrando, aspirando ao doutorado, era tentar entender como um autor que ficou praticamente um ano preso, de março de 36 até janeiro de 37, ele sai e 5 anos depois começa a colaborar com a principal revista do Estado Novo Getulista. Ou seja, eu queria entender esse caráter aparentemente polêmico desses textos, ou seja, como entender essa relação entre intelectual e Estado, esse momento histórico específico, e como o que significava a publicação desses textos nessa revista. Eu tive que fazer esse trabalho de recuperação. Então, como eu tenho essa formação em comunicação, eu me predispus a estudar esses textos, não os textos no suporte Vivências das Alagoas, não no suporte livro, mas no suporte revista, ou seja, como os textos do Graciliano produziam sentido naquele espaço. E, principalmente, são textos que se destacam tanto pelo mérito literário, porque, segundo o Ledo Ivo ou outros críticos, dizem que são as melhores páginas de jornalismo literário do Graciliano Ramos. Aí já tem uma questão para ser discutida, ou seja, para tentar entender a pertinência desses textos, para tratá-los de fato como crônica. Esse foi um trabalho que eu fiz. O meu trabalho foi partir dos textos, ou seja, da materialidade dos textos, materialidade que eu digo não só a materialidade do sentido veiculado pelos textos, mas do sentido desses textos veiculados naquela revista específica. Entender, existe de fato uma contradição aí, uma contradição no autor que foi preso por um regime e começa a colaborar com a principal revista. Ele não era só colaborador, ele era também revisor dessa revista. Então isso me instigou, isso que me moveu, isso que me levou a chegar às conclusões que eu acabei chegando. Porque assim, o Graciliano, ele escrevia na revista getulista, os textos dele eram linhas, digo que eram linhas de fuga. Por quê? Se você olhar para essas que são supostamente tratadas como crônica, o jornalismo literário, são textos em que o Graciliano procura vencer a facticidade, vencer por meio da ficção, ou seja, ele aproxima o relato dele do protocolo do conto, do protocolo do retrato, seja de costumes ou seja de personagens. Então, o que acaba acontecendo? Ele acaba trabalhando com algumas, ao retomar, porque a seção, só desculpa situar um pouco melhor, essa seção chamava Quadros e Costumes do Nordeste, que era publicado nessa revista Cultura Política, que tinha como objetivo promover ideologicamente o regime, ela servia de base ideológica para outras publicações menores, e, no caso da seção do Graciliano, ela compunha um mosaico do país, juntamente com uma seção chamada Quadros e Costumes do Centro-Sul, que era publicada pelo Marques Rebelo, e uma outra chamada Quadros e Costumes do Norte, que era publicada por um escritor menor chamado Raimundo Pinheiro. E o Graciliano compunha os Quadros e Costumes do Nordeste. Aí vocês vão me perguntar, escrevendo numa revista getulista, o Graciliano, ele de alguma maneira comprometeu a pena, ou seja, ele de alguma maneira teceu loas ao Getúlio Vargas, ao regime do Estado Novista de 37 a 45? Se você olhar para os textos do Graciliano propriamente ditos, você não vai encontrar uma linha em referência ao contexto imediato, ao status quo getulista de maneira direta. Ele vai manter o tom crítico, ao recuperar essas memórias sertanejas, mas ele não vai, diferentemente da grande maioria dos textos da publicação, que eram basicamente textos de cunho mais dissertativo e de caráter praticamente encomiástico, ou seja, a revista era muito focada na ideia de recuperar, que era a bandeira dos anos 30, a realidade brasileira, a realidade do Brasil. E, nesse sentido, o trabalho do Graciliano de recuperar os textos tinha uma funcionalidade específica que era, dentro dessa revista, tinha uma função. Mas aí fica aquela pergunta, ou seja, ele colaborava com uma revista, os textos dele podem ser vistos como linhas de fuga, porque eles não se encaixam nessa ladainha de louvor ao Getúlio, mas, por outro lado, aí existe uma artimanha retórica do escritor muito grande. Por quê? Porque quando eu digo que as crônicas, que na verdade não são crônicas, se você olhar bem para esses textos, você vai ver que, assim, se a gente pegar a definição do texto, do que é uma crônica, o que é o gênero crônica ao longo do século XX, como ele vai se sedimentando. O gênero crônica nada mais é de um texto curto, publicado em jornal, que trabalha de maneira pessoal, ou seja, o artista se debruça sobre, em geral, um fait divers, ou seja, sobre um fato cotidiano, um fato que foi publicado muitas vezes no próprio jornal, para daí extrair algum tipo de juízo, seja moral, seja, enfim. É um texto que ele tem essa cara de ser aparentemente menor, mas, na verdade, isso é uma estratégia retórica chamada de inania verbia, que você
como que eu posso dizer, você fala que você está escrevendo um texto menor, um texto que é escrito ao correr da pena, mas como uma estratégia retórica de captar a benevolência do seu auditório. Ou seja, na medida em que eu digo que eu estou fazendo um texto que não tem grande valor, mas na verdade o texto tem valor, porque se você for olhar os grandes cronistas do século XX, nada mais foram do que Rubem Braga, o Carlos Drummond de Andrade, eles eram as linhas de frente do jornal, assim, eram um dos trechos mais lidos dos jornais. Então, esse discurso é aparentemente uma estratégia mesmo, estratégia argumentativa de conseguir persuadir o público. Então, se você olha para o gênero crônica e olha para as crônicas do Graciliano, você não consegue ver similitude. Primeiro por quê? Porque o Graciliano recua os textos no passado. Os textos dele, ele recua os textos no passado e trabalha criticamente com a representação do Nordeste nesse momento específico. Ou seja, aparentemente os textos dele podem ser identificados com... podem ser identificados, não, eles são situados naquilo que a gente chama de Primeira República, que o Estado Novo chamou de República Velha. O Estado Novo se afirma perante o regime anterior, o liberalismo da política do café com leite, na medida em que ele se diz um Estado novo, um Estado que vai recuperar as raízes brasileiras. Só para não me perder, então o Graciliano ele situa os textos dele, esses textos que têm um tratamento ficcional, nesse passado sertanejo. Então ele vai tratar criticamente de alguns tópicos que também são muito caros para o Estado Novo, que é, por exemplo, a crítica ao clientelismo, aos chefes políticos locais, todo esse rol de características que a gente atribui a esse coronelismo sertanejo. Só que qual que é? O Graciliano mantém o tom crítico. Só que o que acontece? Por que a revista participa da produção do sentido? O Graciliano trabalha alegoricamente com esses elementos nessa revista, e de maneira inconclusa, ficcional. Então ele mantém o tom crítico, mas ao mesmo tempo situa esses textos nesse passado da Primeira República. E o que acontece? O texto ele trabalha de maneira inconclusa e alegórica. Ele não tem, e você enquanto leitor, o efeito de sentido que ele produz na revista é muito diferente do efeito que ele vai produzir no livro. A revista ela acaba direcionando a leitura dos textos do Graciliano. Então, assim, o Graciliano ele escreve textos que são linhas de fuga nessa revista, ele não faz um único elogio ao Getúlio, mas os editores conseguem apropriar esses textos, conseguem dar uma diretriz de leitura para esses textos. Muitas dessas crônicas, elas são acompanhadas de paratextos. Então, aqui eu trago uma imagem que é do Quadros e Costumes do Nordeste, o segundo texto, é sobre uma crônica chamada Dona Maria Malha. E o que acontece? Assim, então, o Graciliano, nesse texto, ele vai tratar de uma chefe política local que se vale de todo tipo de artimanha para dominar a cena política na região, naquele período específico, e mostra como o governador do estado, naquela época, se via submisso a essa figura perniciosa. Então, o Graciliano tem uma postura muito crítica ao retomar essa figura. Só que o que acontece? Olha o que o editor da revista coloca antecedendo ao texto. Os editores da revista Cultura Política. O editor principal da revista Cultura Política era um grande intelectual da época, era o Almir de Andrade. E o Graciliano ele participava da revista enquanto revisor também. Mas aqui só para vocês perceberem quando eu digo assim que a ambiência discursiva ajuda a produzir o sentido do texto. Então, esse paratexto que antecede a crônica, que por sua vez não foi considerado na edição do livro Vivências das Alagoas. O que diz esse paratexto? Só peguei um pequeno trecho aqui. Ó. O sistema eleitoral da Primeira República, eu estou citando, tá? Criou no interior do Brasil curiosos tipos de caudilhos. Cada um deles podia repetir a frase simbólica de Luís XIV, l'état, c'est moi. E era mesmo. Depois de novembro de 37, as coisas mudaram de rumo. Essas figuras caíram, se apagaram, se dissolveram na onda revolucionária que introduziu novos costumes e novos métodos de conduzir a vida regional. Então, vocês percebem essa ideia de como uma revista que traduz o autoritarismo e a hierarquização do Estado Novo, ela direciona o sentido de leitura desse texto. Então, na medida que o Graciliano se vale de uma construção ficcional, que dialoga com o protocolo do conto, do retrato, e trabalha alegoricamente, como no caso aqui uma tópica que era muito cara para o discurso estado-novista, ou seja, para ele se afirmar enquanto Estado que se dizia novo, ele precisava recusar aquilo que foi feito antes. Então, eles dizem que, a partir de 1937, acabou essa história de ter coronéis no sertão. Quem manda é o poder federal, é a centralização, é o autoritarismo do poder central. Então, o que acontece? Para os leitores dessa revista, na medida que o Graciliano trabalhava de maneira aberta com esse tema, ele não fechava o assunto, ou seja, ele não... era uma linha de fuga mesmo, mas a revista dava um jeito de fazer com que aquele texto fizesse sentido para o discurso getulista.
E aí, o que mais me chamou a atenção, logo depois, foi perceber que, assim que termina o Estado Novo, isso em 1945, uma parcela desses textos que foram publicados na revista Cultura Política foram republicados numa revista comunista chamada Revista do Povo, Cultura e Orientação Popular. Ou seja, como um texto publicado numa revista de direita, de um Estado autoritário, poderia ser republicado num texto de uma revista, ser republicado numa publicação de esquerda, com uma orientação completamente diversa. E aí isso também me chamou muito a atenção, porque são 3 leituras diferentes. A leitura do texto na revista getulista, a leitura do texto na revista comunista e depois a leitura do texto no livro Vivente das Alagoas.